Olá, queridos irmãos da família IPHR, é o pastor Daniel que vos fala. Como os irmãos sabem, durante o último mês de março, eu estive desfrutando de umas férias, especificamente com o propósito de cuidar da família, por ocasião do nascimento da nossa segunda filha, a pequena Lídia. Estamos extremamente gratos a Deus pelo nascimento dela, em segurança, e foi um período feliz para a nossa família, um período também muito cansativo. Cuidar de bebê dá muito trabalho, mas não temos o que reclamar. Oramos tanto pela chegada da nossa filhinha, da nossa pequena Lídia e toda a nossa família, tanto eu, minha esposa Flávia e a nossa filhinha Bebel. Estamos radiantes de felicidade com a pequena Lídia. E durante esse período de férias, irmãos, quando saí, jamais imaginei que ao concluir as nossas férias, estaríamos numa condição como essa. Uma pandemia, impossibilitados de nos reunirmos fisicamente por decretos e determinações do governo, por razões sanitárias e de saúde. E isso é muito triste, não é? Sair de férias é bom, mas quando está no final das férias, ficamos já ansiosos para que, ao concluir as férias, possamos rever os irmãos. Sentimos saudades, aquele desejo de novo de estar na igreja com os irmãos e revê-los e abraçar cada um, estar ali naquela comunhão dos santos, naquela comunhão familiar. E, infelizmente, dessa vez não foi possível. É um momento para estarmos orando a Deus, clamando a Ele, que tenha misericórdia de nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos desse planeta que está quase que por inteiro transtornado por conta desse vírus. Um momento também de arrependimento, porque, irmãos, a nossa firme convicção é que se isso está acontecendo por causa dos decretos de Deus, da determinação e da soberania de Deus, que ordenou que assim acontecesse. Então, por um lado, isso nos traz tranquilidade, paz, sabendo que nada foge ao controle do nosso Deus, do nosso Pai. Mas, por outro lado, irmãos, deve ser um momento de reflexão, para considerarmos os nossos próprios pecados. Quando o Senhor manda calamidades como essa, certamente é para refletirmos sobre os nossos pecados, não apenas individuais, mas pecados coletivos, enquanto nação, por exemplo, e buscarmos o arrependimento, buscarmos a misericórdia de Deus e o avivamento. E queremos então, durante esse período, estar nesse espírito, irmãos, orando e rogando a Deus misericórdia, perdão pelos nossos pecados e que Ele nos livre desse mal que a tantas pessoas tem causado tristezas e dificuldades. Mas pelo menos, graças a Deus, muito embora estamos distantes, ainda podemos lançar mão da tecnologia e gravar mensagens e nos comunicarmos, de modo que, embora estamos distantes uns dos outros, ainda podemos manter contato. E não apenas um contato informal, mas até mesmo edificar os irmãos por meio de uma exposição bíblica, de uma pregação da palavra. Nas últimas 2 semanas, os presbíteros Lucas e Marcelo se ocuparam com essa responsabilidade, pregaram a palavra para os irmãos, e agora, retornando das férias, eu devo assumir essa responsabilidade com grande alegria, tristeza por estar longe, mas também alegria de poder, ainda assim, edificar os irmãos pela pregação da palavra. É uma forma, irmãos, também de mantermos comunhão. Não é meramente dar a palavra para os irmãos. Os irmãos podem, hoje mesmo, abrir a internet e pesquisar no YouTube e encontrarão centenas de sermões gravados e poderiam se edificar de outras maneiras. Mas nós queremos edificar os irmãos. Nós, enquanto pastores, eu e os presbíteros, temos esse senso de obrigação, de responsabilidade para prover o alimento espiritual
para a nossa família IPHR. E assim, irmãos, juntos, ao redor da palavra, experimentarmos a unidade da igreja, que pandemia alguma poderá quebrar. Pois a nossa unidade não diz respeito a um local de reunião. A nossa unidade está ligado ao sangue do Senhor Jesus Cristo. E nada nos separará. Nada. Nem espada, nem fome, nem sede, nem nudez, nem pandemia, nem coronavírus poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E unidos a Cristo, estamos também unidos uns aos outros por meio do seu corpo. Então, meus irmãos, o nosso propósito hoje, então, é trazer a palavra do Senhor. Antes de orarmos e abrir a palavra do Senhor, eu gostaria de passar alguns avisos aos irmãos. Não apenas alguns avisos, mas também alguns pedidos de oração. Primeira vez, irmãos, é que eu gostaria de lembrar que durante a semana, nós começamos, nessa semana que se passou, uma reunião de oração virtual. Nós nos conectamos por meio do celular, por meio de um aplicativo que permite fazer uma chamada de videoconferência, e tivemos um momento muito bom essa semana, onde pudemos ter um breve estudo bíblico, partilhar de alguns pedidos de oração, ver uns aos outros pela câmera e também orarmos juntos. Obviamente que nada substitui estarmos reunidos fisicamente orando ao Senhor, mas foi um momento muito bom. E queremos então manter essas reuniões de oração virtual, enquanto durar esse período da quarentena, do isolamento social e da pandemia. Então fique atento, muito provavelmente deve ocorrer na quarta-feira. Essa semana fizemos às 7h30, nós mandamos as informações pelo grupo de WhatsApp da igreja, com as informações para o aplicativo que você precisa instalar no seu celular, o link para você entrar na reunião de oração. Muitos participaram essa semana, mas eu senti falta de outros, eu sei que alguns realmente não puderam participar, mas faça o esforço. É preciso nesse momento que nós nos dediquemos para que não nos afastemos uns dos outros, que não estejamos longe uns dos outros, e cada oportunidade que se apresenta a nós para termos comunhão uns com os outros enquanto igreja, devemos abraçar com diligência e entusiasmo. Eu sei, o celular não é a mesma coisa, às vezes tem os problemas técnicos, o som não é tão bom, às vezes tem aquelas interrupções da conexão, e tudo isso é frustrante, mas deve nos levar a orar e não a negligenciar a comunhão dos santos, que em momentos como esse se faz ainda mais necessária. Então fique atento, reunião de oração virtual, a quarta-feira, às 7h30, iremos passar todas as informações. O segundo aviso, irmãos, que eu gostaria de passar para a igreja é com respeito aos dízimos e às ofertas. Ora, nós não estamos tendo os nossos cultos solenes aos domingos, mas o conselho gostaria de encorajar os irmãos para que continuem contribuindo, ainda assim, aqueles que puderem, é claro, com os dízimos e as ofertas para o sustento e manutenção da igreja. Como nós avisamos lá no início da decisão de suspender os trabalhos presenciais da igreja, os dízimos e as ofertas são necessários não apenas para a manutenção das contas da igreja, mas também até mesmo para um auxílio diaconal aos necessitados. A junta diaconal está se reunindo e preocupada com isso para socorrer aqueles que porventura irão passar por necessidade, dificuldades que irão decorrer dessa crise sanitária, que implica também numa crise econômica. Então aqueles que continuam empregados, aqueles que continuam recebendo seus salários, não negligenciem a contribuição dos dízimos e das ofertas, que pode ser feita por meio de transferência bancária direto para a conta da igreja. As informações os irmãos devem ter, vamos deixar aqui embaixo no vídeo da descrição os dados da conta da igreja, mas procure também um diácono que irá poder lhe passar essa informação com todos os detalhes. Irmãos, quero também fazer alguns pedidos de oração.
para que os irmãos estejam orando em casa. Primeiro eu gostaria de pedir oração pela irmã Tamara, esposa do irmão Miqueias. A irmã Tamara é a próxima na fila para ter neném. Ela já está com 38 semanas, já está pronta para ter o neném, ansiosa, desejosa. Nós nos falamos essa semana, hoje mesmo, e ela disse que deseja muito que o Felipe, o filhinho dela, nasça essa semana. Então vamos orar por Tamara, para que Deus abençoe a sua gestação, abençoe o parto, para que tudo ocorra bem, o filho dela nasça em segurança, dela e do irmão Miqueias. Orar por Tamara. Quero também pedir orações pela mãe da irmã Camila, a dona Sueli. Os irmãos estavam acompanhando, devem estar acompanhando pelas mensagens enviadas pela irmã Camila, que a sua mãe, a dona Sueli, passou por dificuldades de saúde graves, sentindo muitas dores, precisou vir a Salvador para ser tratada, hospitalizada, e graças a Deus ela está melhorando, teve alta, mas no dia 29 de maio será submetida a uma nova cirurgia. Então, peço aos irmãos que estejam orando ainda pela dona Sueli, não apenas pela sua saúde, mas também pela sua conversão, para que Deus salve a dona Sueli. E quero, por último, irmãos, pedir oração também pelos irmãos Gabriel e Paulo. Os irmãos Gabriel e Paulo, nos últimos dias, eles, sem precisar exatamente que dia foi, mas eles se envolveram, ambos em situações diferentes, em carros diferentes, mas se envolveram em problemas com o carro. Gabriel quase que bate o carro, o irmão Paulo também, numa viagem, teve um problema sério com o carro dele. Isso causou muito transtorno para ambos os irmãos que estão saudáveis, não tiveram nenhum problema na sua saúde, mas que tiveram impactos em outras áreas, para que Deus abençoe, livre, guarde e possa prover para os irmãos Gabriel e Paulo. Então, por hora são esses os avisos. Se alguns irmãos tiverem algum pedido de oração, entre em contato comigo pelo WhatsApp e me mande o pedido, ou me ligue também. Será um prazer receber a sua ligação, podermos nos falar. E assim, não só eu irei orar, mas como irei passar para a igreja a sua necessidade de oração. E assim toda a igreja poderá estar orando por você também. Então são esses os avisos. Vamos agora então orar a Deus, abrir a palavra e receber a instrução da parte do Senhor. Quero dar algumas instruções. Muito embora não seja aqui essa gravação, esse vídeo que você está acompanhando, não seja um culto solene, o nosso entendimento na IPHR do Conselho é que o culto é necessariamente presencial. Para o nosso entendimento não existe a ideia de culto online. Muito embora não seja um culto no sentido formal da palavra, ainda assim é um momento de reverência, pois vamos estar orando a Deus, vamos estar abrindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e eu quero então lhe encorajar a acompanhar essa mensagem da maneira mais reverente possível. Reúna sua família, com quem estiver aí com você, se você estiver só, separe um local, um momento ideal, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanhe as leituras, tire o celular de lado, desligue o celular e devote toda a sua atenção, toda a sua concentração neste momento, para que Deus lhe abençoe e assim você seja edificado. Esse vídeo estará sendo liberado para a igreja no domingo, que é o dia do Senhor. Então, ainda mais, muito embora não estaremos reunidos enquanto igreja no culto, é o dia do Senhor ainda. E é o dia onde você deve, de fato, guardar, santificar ao Senhor, se dedicar nesse dia à oração, à leitura da palavra, ao descanso também do corpo, mas não é um dia para buscar os nossos próprios interesses. Então, com tudo isso em mente, vamos agora nos aquedar aos pés do Senhor Jesus, abrir a sua palavra e sermos por Ele edificados na nossa fé. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe
nesse momento de edificação pela palavra do Senhor. Queridos irmãos, antes de abrirmos a palavra do Senhor para acompanhar a exposição, gostaria de convidar os irmãos que, mesmo em casa, curvem a sua fronte e vamos invocar o nome do Senhor em oração, suplicando a sua graça sobre nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, estamos nessa condição, ó Deus, de separados, segundo o decreto e a providência do Senhor. Isso nos leva, Senhor, a nos humilharmos na Tua presença, a reconhecer que nada temos, nada somos, que somos verdadeiramente merecedores do Teu juízo, da Tua justiça. Rogamos, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados individuais, possamos cada um de nós sondar o nosso coração individualmente, ver se há em nós algum caminho mau, mas também perdoe os nossos pecados coletivos, ó Deus, enquanto país, Brasil, enquanto mundo. Ó Deus, a nossa geração é uma geração marcada por iniquidade, por pecado, por distanciamento do Senhor, a geração incrédula e perversa, como diz a Tua palavra. E certamente, ó Deus, situações como essa, o qual estamos experimentando, nos comunica algo do desprazer, do descontentamento do Senhor para com a nossa geração. Rogamos, ó Deus, que o Senhor não apenas se apiede de nós, nos livrando, ó Deus, das consequências dessa pandemia, mas que o Senhor nos conceda um avivamento mundial, onde haja um quebrantamento em massa das pessoas aos pés do Senhor Jesus, buscando a salvação, buscando o Evangelho, buscando o perdão de pecados, e assim o Senhor se volte com graça sobre nós. Possamos buscar o Senhor, enquanto o Senhor pode ser encontrado. Possamos invocá-lo enquanto o Senhor está perto. Possamos deixar o nosso pecado e nos voltar para o Senhor. Santo Deus, queremos interceder por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo por conta dessa doença. O Senhor tem misericórdia. Já temos notícias de pessoas próximas a nós que foram contaminadas com esse vírus. Até mesmo uma pessoa próxima que veio a falecer, tio do reverendo Cláudio Mota. Ó meu Deus, tem misericórdia. Poupa-nos, ó Deus, livra-nos, livra os nossos queridos, livra os nossos avós, os mais velhos. Livra-nos, ó Deus, de experimentar na pele o sofrimento dessa doença tão grave, tão difícil. Ó meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia também, ó Deus, daqueles que estão sofrendo pela privação econômica que transcorre das decisões necessárias, mais difíceis e duras, tomadas pelos nossos governantes, qual impactam a vida de muitos brasileiros, não estão podendo trabalhar e que estão sofrendo já a privação econômica, alguns até mesmo passando fome. Oh meu Deus, tem misericórdia. Misericórdia do necessitado, do aflito. Dá, ó Deus, sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam, com responsabilidade, com inteligência, sem interesse próprio, sem politicagem, sem ganância, mas sendo os primeiros a se sacrificar pelo povo, que eles possam, ó Deus, tomar as melhores decisões. Esse é o nosso clamor, ó Deus, o nosso rogo ao Senhor. Mas nos submetemos à Tua boa mão.
nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão. E sabemos que tudo que vier a acontecer será para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. De modo, ó Deus, que queremos fazer como o servo Jó, que em meio a muita aflição louvou ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Santo Deus, queremos orar especificamente pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Herança Reformada, e por toda a dificuldade que estamos passando, do afastamento, do convívio. Oh, meu Deus, não permita que venhamos a nos esfriar na fé, não tendo esse meio de graça tão vital, que é o culto ao Senhor. Ó Deus, sustenta-nos com tua boa mão, com teu Santo Espírito. Sustenta a nossa fé, sustenta o nosso amor, sustenta o nosso apego à igreja, à família da fé. Possamos, ó Deus, ainda que distantes, reconhecer, talvez ainda mais em um momento como esse, a nossa unidade. Às vezes, ó Deus, sentimos o real valor das coisas quando perdemos. Talvez muitos de nós considerasse como algo de só menos a igreja, o culto semanal, dominical. E agora que perdemos, ó Deus, que isso caia no nosso coração como algo grave e nos faça despertar para o valor daquilo que o Senhor temporariamente tirou de nós. E rogamos que o Senhor restaure, e que em breve, segundo a vontade do Senhor, possamos novamente congregar e adorar o teu santo nome, na presença do Senhor Jesus e do seu corpo. Senhor, queremos orar pelos irmãos da nossa igreja que estão expostos a esse vírus, alguns que trabalham na área de saúde, a irmã Trícia, vem à mente o seu nome, a irmã Perla também, outros irmãos que trabalham em áreas de necessidade, empregos necessários, fundamentais, na área do transporte, na indústria. Meu Deus, tem misericórdia desses irmãos, preserva-os, livra-os do mal. Sustenta pelo teu poder. Oramos pela irmã Tamara, que o Senhor abençoe, ela que está nos últimos dias da sua gestação. Abençoa para que o pequeno Felipe possa nascer com saúde para a alegria da sua família e para a alegria da igreja. Abençoa também Dona Sueli, abençoa a sua cirurgia, que será próximo dia 29 de maio. Guarda, ó Deus, preserva, mas sobretudo converte a sua alma. E Pai, agora rogamos em especial o auxílio do Senhor, na dependência que temos do teu Santo Espírito, na exposição da tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, ensina-nos e guia-nos, para que, edificados na tua palavra, a nossa fé não venha falhar. Oramos, confiados no teu favor, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido agora nesse instante os irmãos a abrirem comigo a santa palavra de Deus do livro do profeta Amós. A nossa intenção durante esse período de isolamento social é continuar as nossas exposições. Estamos expondo no Testamento o livro do profeta Amós, no Novo Testamento a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e queremos, ao longo das semanas, dar continuidade nessas exposições. E hoje vamos ler Amós no capítulo de número 8. É um capítulo pertinente, quando o Senhor nos fala de realidades, verdades, que são aplicáveis de uma forma muito clara ao contexto que estamos vivendo. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem e manterem as suas Bíblias abertas ao longo da exposição, e vamos ler todos juntos o livro de Amós,
todo o capítulo de número 8. Diz assim a santa, bendita, inerrante, autoritativa palavra do Senhor. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: o que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amém. Quero o Senhor abençoar ricamente a leitura da sua santa e bendita palavra. Queridos irmãos, muitos de nós já teve a experiência de dirigindo, estar caminhando ou rumando em direção a um pedágio. Nós temos um pedágio aqui, próximo à linha verde, e é muito comum nesse trajeto onde estamos nos aproximando de um pedágio, ter várias placas anunciando a proximidade do pedágio. Ora, é necessário para que aquele que, quando chegar ao pedágio, esteja preparado para pagar a taxa necessária. E há vários retornos para que
Caso você não esteja pronto para arcar com aquele custo, que você dê meia volta e tome um outro rumo distante do pedágio. Mas chega um momento nesse trajeto onde geralmente tem uma placa bem grande dizendo: atenção, último retorno antes do pedágio a 1 quilômetro, por exemplo. O aviso é claro. Esta é a sua última oportunidade para retornar e evitar o pedágio. Se você não retornar, se você prosseguir, você irá passar pelo pedágio. Terá que pagar o que é necessário. Não há mais retorno. Não há mais oportunidade para voltar. Agora chegou o fim. E, meus irmãos, essa ilustração traz a ideia daquilo que Amós tem a nos dizer neste capítulo de número 8. Os irmãos que se lembram bem, acompanhando a exposição da mensagem de Amós, devem recordar que Amós tem pregado várias mensagens de juízo para aquele povo. Amós era um profeta que veio de Judá, ele não era um profeta de carreira, por assim dizer, ele não foi treinado para aquilo, ele era um homem do campo, um boieiro, um colhedor de sicômoros, mas de repente, de forma inesperada, o Senhor o convocou, o chamou para ser um profeta e enviá-lo até o reino de Israel. E ao chegar lá, ele, um homem simples, ele se encontrou com a aristocracia de Israel, homens ricos, poderosos, opulentos, vivendo vidas regaladas, porém marcadas por muito pecado. E Amós denunciou o pecado daquele povo como um profeta fiel, chamando o povo para o arrependimento. Porém, nessa mensagem que nós temos aqui no capítulo 8, Amós, ele traz uma mensagem diferente. Ele diz: de todos os avisos que eu tenho dado a vocês, esse é o último. É a última oportunidade para retornar. E vocês ignoraram os avisos. Prosseguiram no caminho que tem trilhado de pecado e de iniquidade. E chegou o fim. Ele diz isso para nós aqui nessa visão que o Senhor dá para ele, daquilo que ele chama de uma visão de cesto de frutos de verão. E no verso 2 o Senhor pergunta para Amós: que vês, Amós? Amós respondeu: eu vejo um cesto de frutos de verão. E então o Senhor me disse: veja, e aqui está o cerne da mensagem de todo esse capítulo e da mensagem que iremos contemplar nesta ocasião. Veja o que ele diz no final do verso 2. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Jamais passarei por ele. Não mais o pouparei. Chegou o fim da minha paciência. Chegou a hora de eu executar o meu juízo, o meu decreto, o qual eu tenho anunciado que viria sobre esse povo. Nós sabemos que o juízo, no caso daquele povo, diz respeito ao exílio da Assíria, que se levantaria como nação e iria invadir Samaria, invadir Israel, conquistar aquela cidade, levá-los para o cativeiro. E assim aconteceu. Porém, meus irmãos, aquele fato histórico que aconteceu com Israel tem implicações espirituais não apenas para eles, como veremos ao longo de toda a exposição, mas também a nós. Pois aquilo é um tipo do juízo final do Senhor. Um dia chegará também o nosso fim. Um dia estaremos na presença do Senhor. Um dia estaremos na presença do juiz de toda a terra. Um dia chegaremos naquele pedágio, encontraremos com o Senhor. E o que diremos para o Senhor? Como estará a condição da nossa alma, a condição da nossa vida? De modo, meus irmãos, que queremos então considerar ao longo da profecia de Amós, aqui do capítulo 8, esse tema. Quando
chega o fim? Quando chega o fim? E queremos, meus irmãos, contemplar 4 aspectos que caracterizam o fim da jornada espiritual de um impenitente, daquele que não se arrependeu dos seus pecados e não aproveitou as oportunidades de graça e de misericórdia da parte do Senhor. 4 características desse fim. A primeira característica é que o fim chegará certamente. O fim chegará certamente. É isso que nós lemos, não é? Quando o Senhor aqui fala para Amós, no verso 2, chegou o fim para o meu povo de Israel. Meus irmãos, é preciso contemplar algo do contexto aqui. Os irmãos que devem se lembrar das exposições se lembram que Amós ele veio pregando uma mensagem dura e de juízo para aquele povo, anunciando que o fim chegaria, anunciando que Deus haveria de derramar juízo para aquele povo. Mas Amós, no meio dessa mensagem de juízo, ele sempre proclamou aquela mensagem com uma nota de esperança, com um desejo de que aquele povo se arrependesse dos pecados, voltasse para Deus, pegasse o retorno apresentado e oferecido por Amós, que é arrependimento de pecados e fé na promessa do Messias e do Evangelho. E então o Senhor os pouparia do juízo o qual o Senhor havia anunciado. Isso fica evidente para nós, por exemplo, no capítulo 5. Volte na sua Bíblia algumas páginas até o capítulo 5 e veja que lá no capítulo 5 Amós apresenta mais uma mensagem de juízo da parte do Senhor para com aquele povo. Lá no capítulo 5, Amós ele levanta um lamento fúnebre pela morte espiritual de Israel. Aparentemente é uma mensagem que temos lá no capítulo 5 de falta de esperança, pois ele descreve Israel como já morto espiritualmente. Veja no verso 2, Amós 5, verso 2, ele diz: caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra e não há quem a levante. Era assim que Amós via Israel. Ou melhor, que o Senhor via Israel e revelou a Amós. Que a condição espiritual de Israel era tal que ele poderia descrevê-la como mortos espiritualmente. Mas havia uma nota de esperança. Veja no verso 6 do capítulo 5. Amós 5, verso 6, Amós ele apresenta e ele diz o seguinte: buscai ao Senhor e vivei. Há esperança ainda. Se vocês ouvirem o meu clamor, ouvirem a minha exortação, ouvirem o Senhor, abandonarem os seus pecados, voltar-se para Jesus, para o Messias prometido, para o Cristo que viria, anunciado pelos profetas, o Senhor traria vida dentre os mortos, perdoaria. Mas aquele povo seguiu adiante, perdeu a oportunidade de um retorno, seguiu rumo ao pedágio, ou melhor, a um abismo. Mas Amós ainda carrega uma esperança de que aquele povo haveria de ser poupado do juízo que ele mesmo estava anunciando. Isso fica evidente também no capítulo 7, veja, avance para o capítulo 7, quando lá o Senhor apresenta para Amós, logo no início do capítulo 7, uma série de visões. No qual o Senhor, em cada uma dessas visões, anuncia juízo para aquele povo. E o que acontece? Em cada visão dessa de juízo, Amós clama para que o Senhor perdoe o pecado do povo. Veja Amós 7, verso 2 e 3, nós lemos o seguinte: tendo eles comido de todo a erva da terra, isto é, o Senhor mandou um juízo no qual iria devorar todo o alimento e aquele povo iria morrer de fome. Então Amós disse no capítulo 7, verso 2, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Ele é pequeno.
E então no verso 3 nós lemos que o Senhor se arrependeu disso. E disse, não acontecerá, diz o Senhor. Na visão seguinte, a mesma coisa acontece quando o Senhor anuncia que iria destruir com fogo a herança de Jacó. Mais uma vez, Amós roga em favor daquele povo, intercede. Então disse eu, verso 5 do capítulo 7, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E é dito que o Senhor se arrependeu disso. E disse, também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Porém, meus irmãos, veio uma terceira visão. A visão do prumo e do muro, os irmãos devem se lembrar. No qual o Senhor, ele prova para nós que a despeito da sua longanimidade, a despeito da sua paciência, a despeito da sua disposição para perdoar, não há mais como adiar o juízo. E aquele povo certamente experimentaria o fim. E quando chega no capítulo 8, meus irmãos, quando o Senhor dá mais uma visão para Amós, o Senhor sela esta intenção, afirmando para Amós que o povo perdeu todas as oportunidades de arrependimento. E o fim chegaria certamente. Ele dá essa visão para Amós. O que você vê, Amós? Eis um cesto de frutos de verão. E o Senhor disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Talvez você pergunte, o que é que tem a ver frutos de verão com o fim para Israel? Na verdade é que é um trocadilho de palavras que o Senhor está usando como dispositivo retórico para comunicar uma ideia. A palavra frutos de verão e a palavra fim, no original hebraico, tem uma grafia muito similar. Então o Senhor está fazendo um trocadilho. Você está vendo aqui um cesto de frutos de verão. Na verdade, o que você está vendo é o fim de Israel, que chegou. Ele perdeu todas as oportunidades de retornar, perdeu todas as oportunidades de se arrepender, e agora chegou o momento do Senhor executar o seu juízo. Meus irmãos, é assim também conosco. O fim um dia chegará para todos nós. Se ignorarmos o Senhor, se ignorarmos as suas insistências para conosco, para que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, se ignorarmos a oferta do Evangelho que vem até nós com graça, insistência, longanimidade da parte do Senhor, é preciso saber que um dia o fim chegará para nós também. Cada dia que vivemos nessa vida é uma oportunidade para retornar, para emendarmos a nossa vida na dependência do Senhor, da sua graça e do seu Espírito. Cada dia o Senhor renova a sua misericórdia e nos chama ao arrependimento, mas se ignorarmos a mensagem da cruz e do Evangelho, um dia o juízo será executado. Foi essa a mensagem, o cerne da mensagem do apóstolo Paulo, quando ele esteve em Atenas pregando o Evangelho. Ele trouxe essa realidade para aqueles que o ouviam. Em Atos 17, no capítulo 30, o apóstolo Paulo pregando, ele diz o seguinte, ele fala, ora, não levou Deus em conta os pecados da ignorância. Agora, porém, diz o Paulo, Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Se arrependam, peguem o retorno enquanto há chance, enquanto há esperança, porque um dia do juízo chegará. Deus decretou, Deus estabeleceu, Deus determinou um dia de acerto de contas com a sua criação, com a humanidade. Um dia estaremos na presença do Senhor.
próprio Amós, nos capítulos anteriores, ele fala isso. Ó Israel, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Tendência nossa, queridos, é ignorar que um dia o juízo chegará. Pensamos sempre que existe um amanhã. Confiamos na longanimidade de Deus, que de fato é muito maior do que a nossa. De fato, Deus é paciente. De fato, Deus é longânimo e assaz benigno. Não nos trata de acordo com o nosso merecimento. E então pensamos, eu posso me arrepender amanhã. Porque Deus irá me perdoar, Ele é perdoador. E assim vamos adiando o arrependimento, adiando o acerto de contas com Deus, adiando o nos voltar para o Senhor Jesus Cristo e viver para Ele, sempre pensando que haverá um amanhã para sermos perdoados. Porém, meus irmãos, a longanimidade do Senhor é imensa, sua paciência é muito maior do que a nossa. Mas a paciência do Senhor tem limites. A sua longanimidade um dia chegará ao fim. Um dia será o seu fim também. Essa crise mundial que estamos vivendo, do Covid-19, do coronavírus, é mais um aviso da parte de Deus para esse mundo se arrepender. E alguns irão se arrepender. Outros irão continuar seguindo o seu caminho. Para muitos que estão morrendo por conta dessa doença, o fim já chegou. Para outros, o fim ainda chegará. Mas a mensagem de Amós é clara. O fim chegará, certamente. Mas não apenas isso. Veja também no texto, aqui nos versos 1, 2 e 3, que o fim chegará certamente, mas também o fim chegará repentinamente. Quando menos esperarmos, quando menos nos encontrarmos prontos para esse encontro com Deus, o fim chegará e nos pegará desprevenidos. Essa é a ideia do texto. Essa é a ideia das visões que o Senhor deu para Amós. Ora, todas as visões que o Senhor deu para Amós, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, a visão dos gafanhotos, a visão do fogo, a visão do prumo e a visão do cesto de frutos de verão, são visões onde o Senhor anuncia que traria o juízo, mas num contexto de prosperidade. Veja, a primeira visão foi a do gafanhoto, que iria devorar a erva serôdia. A erva serôdia era a primeira planta que estava ali nascendo, que prometia uma colheita farta, prosperidade. O povo estava ali fiando a sua confiança na sua plantação, nos seus recursos, na abundância de provisão, e o Senhor diz, repentinamente, eu irei devorar toda a erva. Segunda visão também traz a ideia da herança, que seria devorada pelo fogo. Naquele tempo, Israel estava experimentando um tempo de prosperidade singular, vivida apenas na época de Salomão. Os irmãos devem se lembrar qual era a situação de Israel, era de paz, prosperidade militar, econômica, política. E assim eles estavam vivendo e não entendiam a mensagem de juízo de Amós, pois eles olhavam para as suas circunstâncias e pensavam, não, tudo está bem, por que devemos nos preocupar? E a visão dos cestos de frutos de verão traz essa ideia. Um cesto de frutos de verão é uma figura que representa fartura, representa abundância, representa prazer, representa provisão. Mas que o Senhor diz é engano. Pois enquanto você estiver devorando aqueles frutos de verão, repentinamente chegará o fim. Essa ideia de que o fim chegará de forma repentina fica confirmado sobretudo no verso 3. Acompanhe comigo o que o Senhor diz que fará no verso 3. Mas os cânticos do templo, naquele dia,
serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Que transformação radical, não é? Está aqui um povo alegre, cantando, feliz, curtindo a vida, até mesmo adorando a Deus. Esses cânticos são cânticos do templo, eles estão na igreja, no culto, no templo do Senhor, adorando e cantando, entusiasmados, porém vivendo em pecado. Para eles tudo está bem. Para eles o relacionamento com Deus está ótimo, estão louvando e adorando a Deus. Mas o Senhor diz que quando o fim chegar, os cânticos serão transformados em uivos, em gemidos. Aqueles que estão cantando subitamente, repentinamente, irão gemer e sofrer pelo juízo de Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, diz o Senhor, em todos os lugares, serão lançados fora. E então todo aquele cântico, todo aquela histeria, aquela alegria, aquele alvoroço, aquele entorpecimento daria lugar ao silêncio. Uma sensação de profunda tristeza. Porque o juízo pegou-os desprevenidos. Essa era a condição deles. Se os irmãos olharem também em outras passagens, no capítulo 6 de Amós, verso 1 e 7, ele descreve aquele povo como aqueles que andavam à vontade em Sião, vivendo sem receio. E no verso 3 do capítulo 6, o Amós diz que eles imaginavam estar longe o dia mau. Se o juízo chegar a nós, eles pensavam, não vai ser amanhã. Não vai ser mês que vem. Podemos continuar vivendo a nossa vida. Podemos continuar com os nossos interesses carnais, com a violência, com o pecado, com a imoralidade. Não tem problema não. Porque está longe o dia mau. Amós vem para dizer não. O fim chegará repentinamente. E quando menos vocês esperarem, no meio de prosperidade, o Senhor trará o juízo. E foi assim que aconteceu com eles, não foi? Historicamente. Experimentando prosperidade, de repente, todo o cenário político daquela época se voltou contra eles. A Síria se levantou de forma abrupta, repentina e violenta e veio contra Israel e os levou para o cativeiro. Todo o cenário mudou de uma hora para outra. E, meus irmãos, o juízo do Senhor, quando vem, via de regra, vem assim. Não apenas foi com eles, mas também será conosco com respeito à volta do Senhor Jesus Cristo, aquele que virá para julgar o mundo com justiça, o grande dia final, o fim marcado pelo Senhor Jesus será repentino. O próprio Senhor Jesus ele ensina isso em Mateus 24. Em Mateus 24, a partir do verso 37, o Senhor faz uma comparação com o dia do fim, o dia do juízo, o dia do seu retorno, com os tempos de Noé. E veja o que o Senhor Jesus diz. Em Mateus 24, a partir do verso 37, ele diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veja o que diz o verso 39 de Mateus 24. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé estava ali o povo vivendo a sua vida. Comiam, bebiam, casavam, vivendo uma vida normal, uma vida despreocupada com as coisas espirituais. Está ali Noé
pregoeiro da justiça, pregador do evangelho, chamando o povo ao arrependimento, durante anos e anos e anos, anunciando que o juízo viria, o dilúvio viria. E aquele povo nem tchum, como falamos. Continuaram vivendo a sua vida. Até que Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Não se deram conta que Noé não estava mais com eles. Até que veio o dilúvio, que os levou a todos. No meio de uma vida aparentemente normal, no meio de uma rotina aparentemente comum, o juízo veio e os pegou desprevenidos. A chuva começou, intensa, os abismos da terra se romperam, as águas começaram a jorrar. Eles lembraram, Noé não era um louco como pensávamos. Quando procuraram Noé, talvez, cadê Noé? Cadê Noé? Era tarde demais. O fim já tinha chegado para eles. E chegado repentinamente, quando eles estavam menos preparados. O próprio apóstolo Paulo, ele também traz essa ideia do juízo de Deus chegando de modo repentino. Ele fala para nós em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, veja a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Repentina destruição. Assim será a volta do Senhor. Não em tempos de lutas e dificuldades, mas em tempos de paz e segurança. Quando menos os homens esperarem que o Senhor Jesus está para voltar. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo em paz e segurança, andando à vontade em Sião, tranquilos, vivendo a sua vidinha, a sua rotina, despreocupados com os alertas dos profetas do Senhor que chamam o povo ao arrependimento, então sobrevirá a repentina destruição. Meus irmãos, a necessidade que recai sobre nós diante dessa realidade é a necessidade de estarmos vigilantes. Estarmos prontos para nos encontrarmos com Deus. A qualquer momento, Cristo voltará. Você sabe disso. Você sabe que Cristo pode voltar a qualquer momento, ou pode também que você vá até Cristo, que o Senhor ceife a sua vida. Muitos pensam que irão viver eternamente. Alguns pensam que irão viver até 100 anos de idade. Outros realmente vivem muitos anos, mas despreocupados. Mas um dia estaremos na presença do Senhor. Um dia Ele voltará e será repentino. A necessidade é de vigilância. De modo, meus irmãos, que o arrependimento não pode ser deixado para amanhã. Porque o juízo pode nos pegar desprevenidos hoje. Por isso o salmista diz no Salmo 95, verso 7, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Se hoje, agora mesmo, você ouvindo essa mensagem pela internet, você está ouvindo a pregação do Evangelho, a mensagem de que Jesus Cristo morreu por pecadores e que Ele chama para se arrepender, abandonar os seus pecados, crer no Senhor Jesus e viver pela fé nele.
hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não quando você estiver velho, tendo vivido a sua vida em pecado. Hoje, 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 não endureçais o coração. Não assuma que mais para frente terá um outro retorno para você voltar. Pois o fim chegará repentinamente. Mas o texto, meus irmãos, nos diz algo mais a respeito desse fim. Não apenas que o fim chegará certamente, e que também o fim chegará repentinamente, mas também que o fim chegará justamente, com justiça. É isso que o Senhor nos fala por meio de Amós a partir do verso 4 até o verso de número 10. Aqui nessa sessão, o Senhor não apenas se preocupa em avisar ou alertar ou anunciar que o seu juízo estava chegando, mas o Senhor apresenta a justificativa pela qual o juízo chegaria. E a justificativa é o pecado do povo, não é? É isso que temos aqui a partir do verso 4. O Senhor descrevendo as razões pelas quais aquele povo haveria de ser julgado. O Senhor anunciando o juízo que é justo, que é reto, que é merecido. E é isso que ele apresenta para nós a partir do verso 4. Ele fala: ouvi isto, vós que tendes gana contra um necessitado e destruís os miseráveis da terra. Ele passa a descrever aquele povo que sofreria o juízo do Senhor. E a descrição, meus irmãos, é de um povo vivendo em profundo egoísmo, ganância, materialismo, desejo desenfreado por riquezas, à custa da moralidade, da integridade, da justiça. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado. Aqui está um povo que de fato tinha sede por riqueza. E que para conseguir as riquezas que o seu coração desejava e cobiçava, passava por cima do pobre, do necessitado, do miserável. Eram homens gananciosos. E que desprezavam até mesmo a Deus para conseguir a sua riqueza. Veja o que diz no verso 5. Eles diziam o seguinte: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Eram comerciantes. Homens que viviam de vender produtos. E na sociedade de Israel, o dia do Shabá, o dia do sábado, ou das festas da lua nova, eram dias consagrados para servir ao Senhor. Segundo o quarto mandamento, eram dias onde não era permitido o trabalho, mas que toda dedicação, todo o tempo deve ser consagrado, devotado ao Senhor. E esses homens estavam ali vivendo naquele ambiente, eram aparentemente religiosos. Veja que eles não violavam o sábado, não violavam a festa da lua nova, estavam ali fechando os seus negócios, mas no coração aborrecendo aqueles dias. Pensando, quando esse dia vai passar? Quando é que o sábado vai se encerrar? Quando é que a festa religiosa vai acabar? Porque o que eu quero mesmo é voltar a lucrar e a ganhar dinheiro. Quantos hoje não passam um domingo, o dia do Senhor, assim? Até mesmo vão para a igreja, mas estão lá com a cabeça no trabalho. Estão lá com a cabeça nas riquezas. Estão lá com a cabeça nas coisas dessa vida, seja lá o que for. E pensam, quando é que vai acabar esse dia do Senhor? Quando é que vai acabar o domingo para eu voltar a buscar os meus próprios interesses? Será que você se vê nessa passagem? O Senhor aqui denuncia esses homens. Eram mentirosos também, veja, comerciantes mentirosos e enganadores. Eles queriam abrir os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo,
e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. O éfa e o ciclo eram unidades de medida usadas naquele tempo para poder calcular o quanto uma pessoa iria comprar. É como se representasse 1 quilo. Se você quisesse comprar 1 quilo de trigo, ele pegaria um peso que representasse 1 quilo, colocaria na balança de um lado, 1 quilo de trigo do outro lado, e ao se igualar, ele saberia, aqui está 1 quilo de trigo para você. Mas essas balanças, ou melhor, esses pesos eram adulterados, de modo que eles cobravam mais e davam menos, enganando o povo. Desonestidade. Falta de integridade. Em coisas pequenas, né? Talvez eles dissessem, o que tem? Todo mundo faz. Essa é a prática comum de todo o comércio. Todo comerciante faz isso. Qual é o problema? Uma coisa tão pequena, uma bobagem dessa? O Senhor não enxerga dessa maneira, não é? Quantos de nós nos envolvemos em falcatruas, pequenas falcatruas? Pequenas transações enganosas e fraudulentas, a fim de ganhar um pouco aqui, ganhar um pouco acolá, lucrar de forma desonesta um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e achando que estamos em vantagem, quando tudo isso representa a justificativa para a chegada do nosso fim e do nosso juízo, do juízo de Deus que haveria de recair sobre nós. Era um povo que tinha desprezo para a vida humana. Veja no verso 6. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Não apenas eram comerciantes gananciosos e enganadores, mas mesquinhos, que contratavam pessoas para trabalhar para eles e pagavam uma mixaria. Não aquilo que era justo, não aquilo que eles poderiam pagar, mas compravam um pobre por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Exploravam o povo. Opressores. Abusadores de pessoas. E tudo isso o Senhor está vendo. Durante a semana, está ali enganando, ludibriando, explorando, com o coração ganancioso e mesquinho, e quando chega o dia do Shabá, estão lá cantando no templo, adorando a Deus, pensando que tudo está bem. O Senhor diz, não está bem. O seu cântico se tornará em uivo e virá a ser silêncio, o juízo chegará e se transformará em lamento. Por quê? Porque vocês pecam uns contra os outros. Essa é a mensagem de Amós. Amós aqui, ao longo desse livro, ele denuncia pecados que são cometidos pelo povo contra Deus. Eram idólatras também, adoravam a Deus de modo falso. Já vimos isso em outras oportunidades em Betel, Berseba e Dan, que eram cultos não autorizados por Deus, mas a ênfase de Amós é nos pecados sociais, nos pecados que são cometidos entre nós uns contra os outros. Pensamos muitas vezes no nosso coração que se vamos para a igreja, cantamos um salmo, damos um dízimo, lemos a Bíblia, podemos pisar nos outros, maltratar as outras pessoas e achar que isso não irá ter nenhum impacto na nossa vida espiritual. Amós diz, não. Deus trará o juízo para aqueles que vivem pecando uns contra os outros. É plenamente justificado. E o Senhor, ele diz isso, veja no verso 8. Por causa disto, por causa desse povo ganancioso, mentiroso, fraudulento, explorador. Verso 8, por causa disto, não estremecerá a terra. O Senhor fará a terra estremecer. O sol perderá o seu brilho.
Cadáveres se amontoarão pelas ruas. O juízo virá de forma severa e justa da parte do Senhor, porque pecamos contra o próximo. Pensamos que não tem nada a ver, não é? Mas tem sim. O fim chegará justamente com justiça. Porque o Senhor é justo juiz. E assim Ele julgará o mundo. Irmãos, devemos reavaliar as nossas relações humanas. Devemos parar e ponderar, segundo a lei do Senhor, se o nosso trato contra o próximo é adequado. O próprio Senhor Jesus, em termos extremamente duros, Ele diz para nós no seu Evangelho que se chamarmos alguém de tolo, estamos sujeitos ao fogo do inferno. São palavras de Jesus. Se tratarmos as pessoas com grosseria, em outras palavras. Muitas vezes somos grosseiros, não é? Chamarmos o nosso próximo de tolo. O Senhor Jesus está dizendo, você não se arrepender desse pecado, você está sujeito ao fogo do inferno. Porque Deus odeia a violência, a agressão, a opressão. E Deus julgará esse pecado também. E por último, meus irmãos, nós vemos aqui no texto outra característica do fim. Não apenas será um fim que chegará certamente, repentinamente e justamente, mas também é um fim que chegará espiritualmente. O fim chegará espiritualmente. O que isso quer dizer? Quando lemos o texto, no capítulo 8, a descrição do juízo de fato é muito severa, não é? Nós temos aqui uivos, lamentos, gemidos, morte aos borbotões, cadáveres se amontoando. Ele fala sobre isso no verso 3. Ele fala sobre um cataclisma, veja o verso 8, que tomará conta de toda a terra se estremecerá, todo mundo estará de luto, o sol deixará de dar a sua luz, o povo irá sofrer como luto por um filho único. Ele diz isso aqui no verso 10. A figura, meus irmãos, é do Senhor pesando a mão com aflições na carne mesmo, juízos onde iremos sentir dor. Mas não apenas isso. O juízo, como veio aqui para Israel, foi exatamente assim. A Síria se levantou como uma nação poderosa e levou aquele povo ao cativeiro com grande violência. Os irmãos podem ler sobre isso em 2 Reis, no capítulo 17, verso 18. Lá nós temos que, 2 Reis 17, que a Síria se levantou, sitiou Samaria durante 3 anos. Até que eles se enfraqueceram, a Síria invadiu e conquistou com grande violência o povo do Senhor em Samaria e em Israel. Porém, meus irmãos, a dimensão desse juízo, desse fim, não é apenas físico, político, um aspecto de guerra, um aspecto de sofrimento e morte física. Mas há uma dimensão espiritual também, o qual, segundo o nosso entendimento, é a mais severa de todas. Isso está aqui para nós no verso 11. Depois do Senhor descrever todo um cataclisma que viria sobre aquele povo no dia do fim, no dia do juízo, o Senhor diz o seguinte no verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a
palavra do Senhor e não a acharão. De fato, naquele juízo, o Senhor trouxe fome. Não teria o que comer. Trouxe sede. Não teria o que beber. Mas o Senhor diz o seguinte: quando chegar o fim, vocês terão falta de outra coisa. Terão falta da palavra do Senhor. Eu não mais falarei com vocês. Eu não mais terei comunhão com vocês. Eu não mais comunicarei a vocês a minha graça, o meu evangelho. Não mais trarei uma palavra de esperança ou uma chamada de arrependimento pelos profetas. Vocês irão procurar, mas não irão me encontrar. Coisa severa, não é? Isso é a coisa mais severa de todas. Porque, irmãos, nós podemos passar por fome. O apóstolo Paulo diz que a fome não nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Podemos passar por sede, mas a sede não nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Podemos passar por espada, por morte, por pestilência, por naufrágios, por saques e qualquer outro tipo de sofrimento. Mas se Deus estiver conosco, o que esses sofrimentos representarão? Senão um sofrimento passageiro no nosso corpo. Mas se o sofrimento que experimentamos é acompanhado de uma marca da ausência da presença de Deus na nossa vida, então realmente chegou o fim. Realmente cessou a esperança. Eu fico imaginando aquele povo sitiado durante 3 anos. Aquele povo que achava que nada ia acontecer a eles. Aquele povo que estava experimentando aparentemente uma grande prosperidade militar, confiava muito no seu poder bélico, de repente se vê sitiado por uma nação mais poderosa do que eles durante 3 anos, confinados a uma cidade, definhando. E talvez eles procuravam o Senhor. Procuravam cadê os profetas? Para que nos falem a vontade do Senhor, queremos ouvir a voz de Deus e quem sabe Deus anuncie para nós mais uma vez, mais uma chance, mais uma oportunidade para se arrepender e agora queremos. Mas o Senhor diz, acabou. Vocês perderam o último retorno. Não ouvirão mais a minha palavra. E Deus assistiu, silente. Israel, Samaria sitiada durante 3 anos. Porque chegou o fim. Queridos, quando o fim chega, cessa a oportunidade de salvação. A oportunidade de ser salvo é hoje. Quando o Evangelho chega até nós. Já imaginou não poder mais ouvir a pregação do Evangelho? Se ver em aperto, angústia e dor e não contar com Deus? E Deus virar as costas para nós, se calar por completo e nos abandonar, e isso justamente pode ser pior do que isso. Absolutamente nada, não é? Isso é o próprio inferno de fogo. É não contar com a presença graciosa de Deus. Com suas palavras doces, de vida e de paz, de consolo, de salvação, de arrependimento. Quando o fim chega, ele chega por completo. É um fim espiritual. É não contar mais com a misericórdia do Senhor. O nosso fim se aproxima. Não sabemos ainda quanto tempo nos resta. Se um dia ou 80 anos.
Não sabemos quando Cristo voltará. Se hoje, se daqui a 100 anos, a um século, não sabemos. Mas um dia chegará. Chegará certamente, chegará repentinamente, chegará justamente e chegará espiritualmente também com o abandono de Deus. Mas a boa nova é que o fim ainda não chegou, pelo menos para nós que estamos vivos. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Se você está ouvindo essa mensagem, significa que o fim ainda não chegou a você. E há ainda uma oportunidade de salvação. Não deixe para se arrepender dos seus pecados amanhã. Não deixe para crer no Senhor Jesus, se voltar para Ele em obediência, em fé, em confiança, em devoção, seguindo de todo o seu coração. Não deixe para fazer isso amanhã. Mas volta-se para Deus. O fim ainda não chegou. E é uma oportunidade de salvação. Será que não podemos aproveitar dessa oportunidade do coronavírus para refletir essas coisas de forma muito mais concreta? A nossa geração, queridos, é uma geração muito confiante em si mesma, não é? Uma geração arrogante, que olha para o passado e se vê como mais inteligente, mais próspera, mais superior. Mas por meio dessa doença, o Senhor colocou um mundo de joelhos em uma questão de poucas semanas. Por meio de um ser unicelular, um vírus, o Senhor humilha toda a nação, todo mundo. E mostra mais uma vez que somos nada, que o Senhor conhece a nossa estrutura, somos pó, diante dele nada podemos fazer. E será que diante dessa oportunidade, onde a nossa fragilidade, não apenas individualmente, mas a nossa condição humana como um todo, fica tão latente diante de nós, será que não vamos aproveitar isso para ver a necessidade urgente, vital, premente de buscarmos a Deus por meio de Jesus Cristo em arrependimento de pecados? Estamos caminhando rumo a um pedágio, ao abismo, ao juízo final. E hoje eu apresento para você mais uma oportunidade de retornar, de voltar, se voltar para Deus, não caminhar pelo caminho que tem caminhado e trilhado, que nenhum de nós, inclusive eu, não perdamos essa oportunidade. E hoje mesmo, possamos buscar a Deus. Queira o Senhor nos abençoar. Amém. Que o Senhor abençoe toda a igreja, os irmãos, outros também, que talvez não são membros da IPHR, mas que tenham ouvido essa mensagem. Rogo para que Deus fale ao coração de cada um de nós. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra, Senhor, e pelas advertências tão claras que o Senhor nos concede, apontando o caminho pelo qual devemos andar, nos anunciando o Teu juízo, anunciando as consequências severas de ignorarmos os alertas, os apelos graciosos do Senhor. Ó Deus, quebranta o nosso coração duro e nos leva ao arrependimento verdadeiro, de mudança de vida. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos da soberba, do engano. E abre os nossos olhos, ó Deus, para a glória do Senhor. Rogamos, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos sustente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe os irmãos.